Será que dá mesmo para a gente se comunicar com o mundo espiritual? Essa é uma pergunta que mexe com muita gente, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na introdução de um livro que não fugiu dessa questão, muito pelo contrário, o Livro dos Médiuns. Vamos entender juntos quais foram as primeiras orientações que Allan Kardec deixou para quem decide se aventurar nesse universo tão fascinante. Sabe, essa curiosidade sobre o que a gente não vê, isso move o ser humano há muito, muito tempo. E é bem aí, no centro dessa questão, que o Livro dos Médiuns se encaixa. O livro não só encara essa pergunta de frente, não. Ele se apresenta como um verdadeiro guia prático. A ideia é dar um caminho seguro para quem quer entender melhor esse assunto. Tá, mas um guia para quê exatamente? Bom, a proposta do livro é ser isso mesmo, um mapa. Um mapa para orientar quem está navegando nesse território da comunicação com os espíritos que, vamos combinar, pode ser bem complexo e até arriscado se a gente não souber o que está fazendo. E olha, o Kardec deixa isso bem claro logo de cara, viu? Não é um livrinho qualquer feito às pressas. Pelo contrário, ele mesmo diz que é fruto de estudos longos e laboriosos. A intenção aqui é muito nítida. Era oferecer um caminho seguro, com base, para que as pessoas não saíssem por aí tentando experimentar as coisas sem ter o mínimo de conhecimento, o que pode ser bem perigoso. Agora, é super importante a gente entender que tipo de guia é esse. Porque o livro já começa desfazendo uma ideia errada que muita gente podia ter. Ele não é, de jeito nenhum, uma receita de bolo, uma fórmula mágica para ter resultados imediatos. Essa diferença é crucial. O livro não vai criar um médium do zero, nem te dar um passo a passo infalível. A ideia é outra. A obra parte do princípio que a mediunidade é uma capacidade natural, que cada pessoa tem em um grau diferente. Então, o objetivo do livro é o quê? É ajudar a pessoa a desenvolver e, o que é talvez ainda mais importante, a usar essa capacidade de um jeito bom, de um jeito seguro. E o mais legal é que o próprio livro usa uma comparação perfeita para a gente entender isso. Pensa só, um livro de teoria musical não vai transformar qualquer pessoa num grande compositor, né? Ele só dá as ferramentas para quem já tem um talento natural poder lapidar aquilo. A lógica aqui é a mesmíssima. O livro dá as regras do jogo, mas ele não pode dar ao gênio, a faculdade em si. Então, peraí, se o livro não fabrica médiums, para quem ele serve afinal? A gente poderia pensar que é só para quem já se sabe médium, para quem já tem essa habilidade mais à flor da pele. Mas não. O Kardec amplia e muito o público que pode se beneficiar desse estudo. O alcance é bem maior do que parece à primeira vista. O livro serve tanto para quem pratica, para os médiums mesmo, quanto para quem só observa os fenômenos, mas com seriedade. Ou seja, ele é útil tanto para quem está ali vivenciando a coisa, quanto para quem está de fora tentando entender o que está acontecendo. O único pré-requisito de verdade é levar o assunto a sério. E essa frase, ela é um alerta, direto e reto. O autor faz questão de reforçar que essa comunicação com o mundo espiritual não é passatempo, não é brincadeira. Tratar o assunto de forma leviana, sem responsabilidade, pode trazer consequências bem chatas, e o estudo sério é justamente a melhor forma de se prevenir. E já que a gente está falando em estudo sério, a introdução já coloca uma ordem nas coisas, sabe? Um passo a passo para o aprendizado. A prática, a parte da mediunidade em si, não deve vir solta, do nada. Para a gente entender por que isso é tão importante, vale a pena a gente voltar um pouquinho na história. No começo, fenômenos como o das mesas girantes eram vistos mais como diversão, sabe? Entretenimento de festa. O grande pulo do gato, do trabalho do Kardec, foi justamente tirar o espiritismo desse lugar. Foi dar uma base filosófica, séria, e tirar o assunto do campo da pura e simples curiosidade. É exatamente por isso que o próprio autor sugere um caminho, um pré-requisito bem claro. Antes de mergulhar de cabeça na prática mediúnica, é fundamental, é essencial entender a base teórica, a filosofia por trás da doutrina. Nesse caso, o Livro dos Espíritos é o alicerce, é a fundação de tudo. Tentar ir para a prática da mediunidade sem essa base seria como tentar construir o telhado de uma casa sem ter levantado as paredes primeiro. Não faz sentido, né? É a compreensão dessa filosofia que dá o norte, que dá segurança para a prática. E assim, com esse chamado à responsabilidade que a introdução de O Livro dos Médiuns termina. Ela deixa claro para a gente que só ter o conhecimento não basta. É preciso chegar com muito respeito, porque, afinal, a gente está lidando com algo que vai muito além do que a gente vê no dia a dia. E aí fica a reflexão, né? Se a prática, sem estudo, é um risco, qual o valor de um estudo que não é levado a sério?